Senhoras e senhores, dando sequência ao Nordeste Export, convido para fazer o uso da palavra o senhor Francisco Montalverne Pires, diretor técnico comercial da Coderne, Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação em poder apresentar para tão importante fórum como este, para os presentes e aqueles que estão na internet, um pouco da história, do presente e do futuro da Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Pode projetar, por favor? Bom, para tanto, nós seguiremos esse pequeno sumário, que é a história da Coderne, criação e evolução. Vamos falar sobre o Porto de Natal. Vamos falar também sobre o terminal salileiro de Areia Branca. Falar um pouco também do Porto de Maceió e fazer uma pequena conclusão. Bem, a Coderne ela foi criada em 1970 e depois, com a extinção da Portobras, em 1990, essa companhia que tinha o Porto de Natal e o terminal salineiro de Areia Branca absorveu também os portos de Cabedelo, Recife e Maceió. Passaram-se alguns anos, Cabedelo em 97 e Recife em 2001, esses portos foram estadualizados, municipalizados e passados e saíram então da Coderne. Hoje a Coderne só tem o porto de Maceió, Natal e o terminal salineiro de Areia Branca. Essa é a nossa situação. Mas a singularidade da Coderne são duas, bem interessantes. É a única companhia Docas que, além de autoridade portuária, gerenciar porto, etc., ela também é operadora portuária no terminal marítimo de Areia Branca. Isso é uma singularidade. E a outra é que é uma companhia Docas do estado, aliás, do Rio Grande do Norte, que possui um porto fora do seu estado, ou seja, em Alagoas, Maceió. Então, são duas singularidades da Coderne. Por favor. Tudo bem, a Coderne, como eu disse, né, autoridade portuária, administra o Porto de Natal, administra e opera o Termisa e administra também o Porto de Maceió. Por favor. Bom, o Porto de Natal ele foi criado em 1932, não era nem Coderne, não existia Coderne, né? Basicamente para escoamento da produção de açúcar daquele estado e também dos estados vizinhos. Por favor. Para dar uma ideia do como é o Porto de Natal, a imagem aí, vocês desculpem, está bem ruim, mas nós temos lá 3 berços, né? O mais da esquerda, que é o maior berço que nós temos, com 267 metros, ele é o berço onde nós atracamos os navios de passageiros. Inclusive, aquela parte branca ali é o nosso terminal de passageiros, que foi recentemente feito, foi criado aí para a Copa do Mundo. E depois temos o berço central e o berço mais da direita. O central é mais para navios trigueiros, inclusive ali tem um portalino onde transporta o trigo para o moinho de Dias Branco, que fica ali bem perto daquelas construções ali em vermelho. E o berço mais da direita é para os navios conteneiros. Basicamente é isso. A nossa bacia de manobra é uma bacia de manobra muito restrita. Em frente ao porto existe um manguezal. Então, hoje, uma grande restrição
recebemos navios que sejam maiores que 210 metros. Há essa restrição. Ou seja, os senhores bem sabem, né, que hoje em dia a moda aí para um porto do tamanho de Natal é o Panamax. Panamax é 294. Não gira ali de jeito nenhum. Isso é uma grande limitação do porto. E, então, a gente precisaria aumentar a bacia de manobra para nós podermos receber navios maiores. Obviamente, aumentar também aquele berço mais da direita, e nós temos aí um projeto para fazer o berço 4. Por favor. Bem, hoje nós temos uma área de armazenamento de 55 mil metros quadrados. Basicamente, o porto hoje ele faz exportação de contêineres, né, de frutas frigorificadas. Nós tivemos aí uma exportação de 25 mil unidades. As datas aí são exatamente de junho do ano passado a junho deste ano. E também a carga de projeto e açúcar também, que nós já fizemos 2 operações. Aí. O açúcar está voltando ao Porto de Natal, graças a Deus. Fizemos aí uma transferência aí de 20 mil toneladas. Exportação de trigo a granel, também no mesmo período, de junho de 2020 a junho de 2021, de 270 mil toneladas. E outra também cargas de projeto. Essa movimentação, como eu disse, está ali, de junho a junho, né? São 693 mil. Bom, o Porto de Natal também possui um terminal de passageiros. Foi inaugurado em 2014, como eu disse, né, para a Copa do Mundo. Ele possui 3 andares, ele é super moderno, capacidade para 3 mil passageiros, etc. Mas aí os senhores estão vendo ali construir uma ponte na frente da entrada do Porto de Natal. Ou seja, né, capricharam para fazer alguma coisa de boa para o porto. E, obviamente, com uma ponte, limita os navios no seu calado aéreo. Muito bem. Hoje em dia, nós temos baixíssima frequência de navios passageiros no nosso porto. Esses navios imensos aí, com 3 mil pessoas. O nosso terminal de passageiro é para 3 mil pessoas. Nenhum navio de 3 mil pessoas vai entrar no Porto de Natal. Ou seja, fizeram uma coisa grande demais para um porto que não tem essa capacidade. Mas temos aí. A ideia é utilizarmos o terminal de passageiro também, o 2º andar, para transferir a sede da Coderne, que hoje está em instalações precaríssimas, para o 2º andar, e arrendarmos também alguma coisa no 3º andar, deixando a parte de baixo para fazer a função que deveria ser, né? Mas não para 3 mil passageiros de uma vez, isso é impossível. Bem, falar um pouco agora do terminal salineiro de Areia Branca, que fica... isso aí. Foi inaugurado em 74, foi um investimento de 35 milhões de dólares. Reza a lenda que foi um dos projetos, na época, foi um dos 10 projetos de engenharia mais aplaudidos aí no mundo, né? Ele é uma plataforma offshore, né, de quase 100 metros por 240, a área dela, né? Gerenciado, administrado. Essa parte, a gerência dela em terra, como está aqui do lado direito, é onde ficam as oficinas, pier, tanque de combustível, etc. Isso tudo fica nas proximidades, dentro da cidade de Areia Branca, que fica perto de Mossoró, a uns 40 quilômetros de Mossoró. Por favor. Fiz um pequeno vídeo aí, mas tem que dar um play. Então, essa aí é uma vista de topo do nosso terminal. Os senhores podem notar a esteira que leva o sal para o navio. Os desembargadores de navio, esses DBs, são 3 ali. E chegando uma barcaça de sal que atraca, né? Esse sal é colocado dentro do nosso pátio, e o sal pode ser colocado diretamente na esteira, como vocês podem ver, tem a parte branca ali, né, a esteira. Isso pode ser colocado diretamente na esteira, ou então com uma pá mecânica que sai do pátio para a esteira, né? Hoje a nossa prancha
de carregamento está em torno de 1.200 toneladas por hora. Ali tem um pequeno problema lá no terminal, porque não dá para ficar carregando 24 horas por dia. O vento lá é caprichado. Chega uma hora lá que dá mais de 30, 35 quilômetros por hora, tem que interromper o carregamento. Então, é só para as senhoras e os senhores terem uma ideia, a distância de Areia Branca até o terminal, 24 quilômetros ou 13 milhas náuticas. Por favor. Bom, de junho a junho, né, de 2020 a 2021, nós tivemos aí um embarque de 1.950.000 toneladas de sal. Para a indústria brasileira, esse sal vai para o sul, para o sudeste, né, para a indústria de cloroquímica, e para os Estados Unidos, para o degelo, e alguns países da África, para eles fazerem alguma coisa de comerciais aí lá. Hoje, esse terminal está em processo de arrendamento. Então, toda aquela parte que tem que ser feita já foi encaminhada para o TCU já aprovou direitinho, e agora a Secretaria está trabalhando para publicação do edital, que, teoricamente, deverá ficar pronto agora em agosto, né? E o leilão ir para a B3 em novembro de 21. Bom, para que isso aconteça, nós também, a Codern, tem uma série de tarefinhas a fazer. Tarefinhas que eu digo, tem muita coisa lá para trabalhar, para a gente poder entregar isso a quem for arrendar. Por exemplo, tem que refazer o cais de barcaça, os dolphins de atracação dos navios, tem obras civis, que também, os prédios lá estão precisando de reparo, etc. E nós estamos tocando essas obras de modo que, quando for arrendado, a gente faça o arrendamento com tudo a contento. Bom, falar um pouco do Porto de Maceió. Inaugurado em 1940, para terminal açucareiro, médio porte, ele lá tem um terminal granineiro líquido e para importação de fertilizantes sal químico. Isso aí foi quando ele foi idealizado, quando ele foi inaugurado. Por favor. Aí, no Porto de Maceió, a coisa já muda de figura, né? É um porto que não tem a barreira da ponte, é um porto como em Fortaleza, é mar aberto, né? É bom, né? Eu, quando era oficial de marinha, eu cheguei a atracar um navio que eu comandei aí. É muito fácil atracar aí, não tem problema, não. Então, ele tem aí 7 berços, né? Distribuídos dessa forma aí. Por favor. E também temos 13 áreas operacionais dentro do porto, né? Áreas essas que 5 áreas vão ser leiloadas, arrendadas, né? Uma já foi, tem 4 agora para acontecer, uma agora em agosto, outra em setembro e 2 outras em dezembro, se tudo der certo, né? E tem mais 5 áreas dessas 13, quer dizer, 5 arrendadas, mais 5 também que a autoridade portuária está fazendo estudos para ver possíveis arrendamentos. Por favor. Aí. Então, temos o MAC 10, esse já foi arrendado em dezembro do ano passado para a empresa Timac, e é um investimento aí da ordem de 12.800.000 reais. Temos também o MAC 13, que é basicamente para açúcar, né? E atualmente quem está operando lá é a Empate. Esse arrendamento vai ocorrer em setembro e temos aí um investimento de 55 milhões de reais. Por favor. O MAC 11, que é granel líquido combustível, né? Hoje está sendo operado pela Transpetro. A ideia é fazer em dezembro de 2021, com um investimento inicial de 166 milhões de reais. MAC 12,
também de combustível, hoje operado pela Ipiranga, pela Raízen. Também em dezembro de 2021, investimento na ordem de, não está dando muito para ver direito, mas é R$8.200.000. Finalmente, o MAC 14, que é o cavaco vegetal aí, cavaco de, oh meu Deus, de madeira, isso, né? Também, agora para agosto, dia 13 de agosto, investimento de R$52 milhões. Ou seja, tem bastante recurso aí que nós estamos visualizando para entrar para a Coderne com esses 5 arrendamentos e os possíveis outros 5. Por favor. Pode passar. Esses são os outros aí que a gente está querendo fazer os arrendamentos. Muito bem. Bom, como eu falei, né, um arrendamento já foi feito, 4 a serem feitos e 5 em estudos. Terminal de passageiro tem previsão também de término de obras no segundo semestre de 2021. E o Porto de Maceió teve um excelente resultado em termos de faturamento, né? Em 2020, um aumento de 31% no faturamento, né, em relação a 2019. E no primeiro trimestre de 2021, um recorde histórico de faturamento trimestral. Foi um porto aí que deu uma boa alavancada, como todos os portos aí que já foram comentados, né? Bem, eu queria fazer uns pequenos comentários sobre a Coderne. Da mesma forma que a Mayara estava falando, quando nós assumimos, muita coisa estava por fazer, né? Não é ficar olhando pelo retrovisor para dizer o que passou, é olhar para frente, né? Mas, por exemplo, o nosso porto lá, por incrível que pareça, né? 2 portos, falando do Rio Grande do Norte, não tinha licença de operação. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas o porto sem licença de operação. Desculpe. O Porto de Natal já tem a sua licença de operação e a Areia Branca está em processos de, mas já está quase lá, né? Licença de operação fala também de AVCB, né? Aquele do bombeiro, né? Também não tinha, já tem. E SPS Code, já não existia SPS Code desde 2014, tinha perdido. Nós vamos obtê-lo esse ano. Isso tudo são investimentos, né? Um SPS Code desse, uma compra de câmeras, etc., nós vamos aí a quase R$1 milhão. Nós não temos o faturamento, infelizmente, do Porto de Itaqui, gostaríamos muito, né, Mayara? Mas isso é muita coisa para a gente, né? Nós fizemos um plano de saneamento financeiro lá, que está dando certo, ou seja, estamos cortando bastante custo, etc., está indo bem. Por exemplo, nós fechamos o azul de 2019, nós fechamos o ano, as contas, né, da Coderne de 2019 no azul. Isso não acontecia há mais de 2 décadas. Todo ano fechava no vermelho. Fechamos esse ano também, quer dizer, o ano passado, fechamos no azul também. Não tinha PDZ o Porto. O Porto estava atrasado desde 2014. Tanto o Porto agora de Natal como a Areia Branca possui, aprovado pela Secretaria, né? A ANTAC era uma gracinha, né? Coisas de autuação, assim, uma atrás da outra. Tanto é que a gente era alto risco na ANTAC. Vocês já devem ter recebido aí sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde, né? Então, hoje, tanto o Porto de Natal como o Porto de Areia Branca são baixo risco. Ou seja, nós estamos trabalhando, fazendo o que a gente tem que fazer, né, e tentando melhorar bastante o Porto. Mas o problema é que a gente tem que ganhar dinheiro na beira do cais, e isso precisa de, como todo mundo sabe, infraestrutura, uma série de coisas que a gente aos poucos está tentando fazer, mas a gente precisa olhar para frente e tentar conseguir coisas melhores. Então, por exemplo, o Porto de Natal ele é dentro de um bairro em Natal chamado Ribeira. Aquilo é muito pequeno. Então, quando a gente está na safra aí, são 500 caminhões, imagina isso, num final de semana. É para fechar uma cidade isso, né? Então, a gente está pensando aí no fazer o pátio de triagens, né?
Vamos dividir um pouquinho. Nós estamos também pensando em solicitar uma área que pertence à Força Aérea Brasileira, onde era utilizado os tanques da Petrobras. Essa área não está mais sendo utilizada e é um bom lugar para a gente começar a botar container lá também. E existe um projeto muito bom no estado do Rio Grande do Norte, que são as eólicas offshore. Isso vai demandar logística offshore. E o porto está ali, né? Logística offshore precisa de navio. Navio tem que ter porto. E a gente precisa de ter área também. Então, a gente está tentando visualizar isso também. Estamos tentando fazer uma parceria com o Estado e com a cidade de Natal também, que é para ter dinheiro, recursos para dragar o canal. Não é dragar para ter profundidade, porque hoje a gente tem profundidade lá, mas é para retificar o canal de forma a melhorar a entrada dos navios. Outra coisa, a ponte impede também de fazer operações noturnas. Olha que beleza. O navio lá não pode sair à noite. Então, a gente quer tirar essa restrição, né? E, para isso, tem que fazer todas essas coisas, né? Então, são grandes projetos que a gente está tentando dar prosseguimento, né, a eles, de forma que a gente consiga melhorar toda essa infraestrutura do porto. Então, era isso que eu tinha a dizer, um rápido informações aí do nosso porto. Eu espero que tenha atendido aí ao Aloysio. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Francisco Montalverne Pires, diretor técnico comercial da Coderne. Faremos um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes com o Momento Porto de Cabedelo. Senhoras e senhores, presentes aqui em São Luís, no Maranhão, a você que nos acompanha online, vamos dar início ao Momento Porto de Cabedelo. Convido para vir ao palco a presidente do Porto de Cabedelo, senhora Gilmara Timóteo. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Dizer que é uma satisfação imensa poder estar aqui no Nordeste Export, visitando o estado do Maranhão, a oportunidade de ter visitado o Porto de Itaqui hoje pela manhã. Já era uma visita que a gente vinha combinando de outras épocas e foi muito oportuno nesse evento a gente ter essa oportunidade junto com todos os colegas. Queria cumprimentar, em nome de todos os meus pares, presidentes de portos, o nosso anfitrião, Ted Lago, e a doutora Maiara, nossa representante feminina. Quero cumprimentar o doutor Aloysio Sobreira, presidente do Conselho Nordeste Export, um grande amigo de longa data, pessoa que eu tenho maior estima.
o nosso secretário de Portos, o doutor Diogo Piloni, o nosso CEO, o doutor Fabrício Julião, e falar um pouco para os senhores e senhoras sobre o nosso Porto de Cabedelo, no estado da Paraíba. Bom, para quem não conhece pessoalmente, fisicamente, o Porto de Cabedelo, a gente trouxe um pouco da contextualização da sua localização geográfica privilegiada. O Porto de Cabedelo está localizado no extremo noroeste do município de Cabedelo, a 15 quilômetros da sua capital, João Pessoa, à margem direita do rio Estuário Paraíba, e nós temos como uma das nossas facilidades o quilômetro zero da Transamazônica, que nasce no portão do Porto de Cabedelo. O quilômetro zero, ele liga toda a rodovia BR-230 com a BR-101, terceira maior rodovia do Brasil, que liga o país do Nordeste ao Norte. E integrado com a BR-101, o que facilita o escoamento de algumas cargas importantes, que a gente vai destacar mais à frente. Também centralizado, o estado da Paraíba centralizado entre os principais demais estados e, por consequente, alguns portos importantes, o que possibilita com que o Porto de Cabedelo venha cada vez mais se concretizando como um porto feeder para escoamento de algumas cargas, dada a proximidade com o Porto de Suape, com o Porto de Pecém, e nós temos a nossa vocação própria, o Porto de Cabedelo tem se consolidado como operação de derivados de petróleo, seus granéis líquidos e granéis sólidos, mas podendo também fazer o abastecimento de algumas cargas que o Porto de Suape já se encontra um pouco mais cheio das suas operações. Então, falar também sobre os acessos, né? Nós somos dotados de integração multimodal no seu acesso tanto rodoviário quanto aquaviário, ferroviário. Rodoviário eu já falei, a BR-230, o quilômetro zero, ele literalmente está no portão do Porto de Cabedelo. O nosso modal aquaviário, nós temos um canal de acesso de 5,5 quilômetros, com 150 metros de largura. Mais à frente a gente vai demonstrar um pouquinho sobre o projeto de dragagem, que a gente pretende iniciar ainda esse ano de 2021. Também dotado de acesso ferroviário, através da Companhia Ferroviária do Nordeste, parte dessa malha ferroviária desativada, parte em manutenção, mas a gente gosta de fazer esse destaque porque é importante que o Porto tenha todos os seus modais e as suas interligações, e com esse projeto que se desenha para o Brasil, para que haja a recuperação das ferrovias, o Porto de Cabedelo já possui o acesso, precisando apenas de manutenção. No passado, nós operamos muito através das ferrovias. O estado da Paraíba é muito rico em minério, em calcário, então isso facilitava muito a chegada das cargas, deixando com que essas cargas chegassem ao porto através do modal rodoviário. Pode passar. Acho que passou duas, mas então, bom, só para contextualizar, finalizando essa parte da posição estratégica, esse desenho ele mostra bem a localização do Porto de Cabedelo, com rotas fáceis, possibilitando rotas para a África, para a Europa, para o continente americano, para a Ásia, e a gente trouxe aí alguns dados importantes com relação à quilometragem. A gente costuma divulgar também essa operação em horas. E pode passar. Bom, falar um pouco sobre o nosso canal de acesso e bacia de evolução. O Porto de Cabedelo possui 2 fundeadores. Nós temos um canal de acesso de 5,5 quilômetros, com 150 metros de extensão, atualmente dotado de 6 boias de sinalização. Essa foi uma parceria muito importante entre o governo do estado e o governo federal, uma obra realizada no final de 2018. Nós tínhamos apenas 8 boias, eu acho que eu vou demonstrar com imagens mais à frente,
mas essa nova sinalização náutica com iluminação de LED possibilitou com que o Porto de Cabedelo tivesse liberação para as operações noturnas, o que não era possível há quase 10 anos já. Então, 602 metros de cais, são 3 berços de atracação, a gente consegue fazer 3 operações simultaneamente, sendo um dos berços exclusivo para a operação dos derivados de petróleo. Temos uma capacidade de receber navios com até 220 metros e com uma limitação de 35 mil toneladas, isso devendo ser expandido com a dragagem que a gente pretende fazer. O porto completamente operante, funcionando os 7 dias da semana, 24 horas por dia, de janeiro a janeiro. Algumas obras de expansão já iniciadas, nós temos dentro da nossa área primária 5 armazéns, de muita importância para as cargas que a gente opera. Esses armazéns possuem uma capacidade de 10 mil metros quadrados de área coberta, estarão passando por reforma, a gente vai demonstrar nas próximas telas. Temos também 3 pátios internos com 8 mil metros quadrados, esses pátios já em expansão para que a gente possa ficar com uma capacidade de 15 mil metros quadrados de área. Temos 30 tanques para armazenamento das cargas de derivados de petróleo, que abastece todo o estado da Paraíba e as suas adjacências. A nossa capacidade de tancagem hoje com 95 mil metros cúbicos, sendo expandidos para 125 mil metros cúbicos, isso já fruto de leilões que foram realizados em parceria com a Secretaria de Portos. No leilão de 2019, as empresas já estão operantes no Porto de Cabedelo e esses investimentos eles já têm um prazo para ocorrer deste primeiro ano até o terceiro ano, depois da assinatura do contrato. Então, temos também 18 silos com a capacidade de 71.500 metros cúbicos, e expandindo para 135 mil metros cúbicos. Nessa imagem, no canto superior esquerdo, vocês podem ver o Moinho Dias Branco, que opera muito forte o trigo no Porto de Cabedelo, no estado da Paraíba, o trigo que vem da Argentina, vem do Uruguai, eles têm 6 silos, mas expandindo para uma construção agora de mais 6 silos, os processos já tramitando na ANTAC, na Secretaria de Portos, assim como as demais empresas que são arrendatárias do Porto de Cabedelo, todas elas estão em expansão, seja as empresas de granéis líquidos, seja as empresas que operam os granéis sólidos. Então, temos também uma área de 90 mil metros quadrados para armazenamento do petcock. O petcock voltou a ser movimentado muito fortemente esse ano em Cabedelo. A gente faz tanto a importação do petcock, que vem basicamente dos Estados Unidos, mas também fazemos a exportação dessa carga, tanto via cabotagem como longo curso. Mais à frente a gente vai demonstrar. Tem uma área para armazenamento de blocos de granito, com capacidade de até 3 mil blocos de granito. Essa área deve estar passando por licitação, foi aprovado agora o estudo simplificado no Tribunal de Contas da União, é uma área que deve estar sendo licitada no último trimestre desse ano. Temos também 29 hectares de retroárea que ficam a 5 quilômetros do Porto de Cabedelo, um arrendatário apenas instalado nessa retroárea, que é a empresa americana que opera conosco o petcock, e para essa área nós temos o projeto da construção de um truck center, que a gente também vai falar. Então, são 8 empresas arrendatárias no total, que operam algumas cargas que nós vamos demonstrar aí na próxima tela. Então, as principais operações realizadas no Porto de Cabedelo, operação das pás eólicas, o Porto de Cabedelo ele foi totalmente adaptado para realizar essa operação das pás eólicas, tanto a nossa estrutura física e essa carga ela tem uma facilidade de ser escoada via Porto de Cabedelo exatamente pela posição geográfica, como eu já falei. A pá eólica ela não faz curva na estrada, então a gente já tira do navio, coloca em cima dos bitrens e saindo do Porto de Cabedelo, ela está de frente para a BR-230, não passa pela capital João Pessoa, e aí vai com destino possível para qualquer lugar. Então, uma outra operação também realizada no Porto de Cabedelo, o granito exportado em bloco bruto. Esse granito, a operação dele, a gente faz o embarque para a Itália. Como eu já falei, a Paraíba é muito rica em minério, em calcário. Então, vem do interior da Paraíba, via rodoviário, fica armazenado nos nossos pátios e depois a gente faz o embarque da carga de granito.
Uma outra operação também realizada pelo Porto de Cabedelo, a operação Chip to Chip, foi uma parceria com a Petrobras no final de 2019. À época, o Porto de Cabedelo foi o 7º porto do Brasil a se credenciar para essa operação. A operação piloto foi realizada, foi um sucesso no berço 101, berço de atracação de derivados de petróleo, e nós temos licença para essa operação, estando em trâmite a negociação para que a gente possa continuar realizando ela em definitivo no porto. Mais algumas operações, o Petcock, como eu já falei, voltou a ser movimentado muito forte no Porto de Cabedelo, inclusive é a carga que proporcionou o incremento do aumento das nossas movimentações. Fazemos tanto o recebimento dessa carga, a importação, quanto a exportação dela, vem para abastecer toda a indústria da construção civil no estado da Paraíba, e bentonita, a ilmenita, que são matéria-prima extraída do interior da Paraíba. Fazemos também movimentação de contêineres, embora o Porto de Cabedelo não tenha hoje uma rota definitiva de contêineres, a gente não recebe navios de contêineres, não por limitação do calado, mas é porque é uma operação que se perdeu ao longo do tempo, mas a gente continua fazendo essa operação via DTA. Os nossos contêineres eles chegam no Porto de Suape e vão via rodoviário para o Porto de Cabedelo para ser desembaraçado no nosso porto, dado a facilidade da alfândega, da Receita Federal, a agilidade com que essas operações são realizadas. E, por fim, os derivados de petróleo, empresas importantes arremataram 3 áreas no Porto de Cabedelo, agora o Consórcio Nordeste, formado pelo grupo Raizen, Ipiranga e Petrobras, com investimentos previstos em contratos para serem realizados na ordem de mais de 100 milhões, a gente vai demonstrar mais à frente. Então, essas empresas já estão operando, já estão atuantes e com obrigação de aumentar a movimentação ao longo dos próximos 3 anos. Então, um pouco do quadro aí da movimentação do Porto de Cabedelo. Nós somos um porto muito mais importador do que exportador, algumas cargas que a gente trabalha realizando exportação e importação, e é importante destacar que a gente teve um aumento de 30% na movimentação agora, em 2021, se comparado ao mesmo período do ano anterior, 2020, mas com os investimentos e com as perspectivas que vêm sendo desenhadas e planejadas para o Porto de Cabedelo, a gente já enxerga uma previsão de crescimento de aproximadamente 35% para o ano de 2022. Então, demonstrar alguns desafios que já foram alcançados por nós ao longo dos últimos anos na gestão. Eu vi o nosso presidente da Codern falando há pouco de como encontrou o Porto e as dificuldades que tem, o que precisa ser realizado. Então, no Porto de Cabedelo não foi diferente, a gente tinha dificuldades sérias e extremas, a começar com as defensas que não podiam ser chamadas de defensas, a gente tinha pneus ao longo do cais, e com possibilidade da Marinha interditar nossas operações a qualquer momento. Hoje nós temos 23 defensas cilíndricas que foram instaladas nos berços 103, 105, 107, basicamente os berços graneleiros. Temos 12 defensas cônicas que fazem a proteção do nosso cais, no nosso berço petroleiro, e isso, obviamente, trazendo uma maior estabilidade para a atracação dos navios, a proteção do cais e atendendo às exigências da Comportos e da Cesportos. Um outro desafio alcançado e um investimento importante no Porto de Cabedelo foi a substituição das boias de sinalização ao longo do canal de acesso. O Porto de Cabedelo é da década de 30, então realmente tem uma estrutura que precisa de modernização, assim como os seus equipamentos. As nossas antigas boias de sinalização, além de estarem muito deterioradas, elas tinham um custo imenso para manutenção. Essas eram 8 boias apenas, nós substituímos por 16 novas boias de polietileno, todas com iluminação de LED, sincronizadas ao longo do canal,
o que possibilitou a liberação da Marinha do Brasil para que a gente pudesse fazer as operações noturnas no Porto de Cabedelo. Então, mais um investimento que traz a segurança da navegação e a modernização da infraestrutura do porto. Da mesma forma, os cabeços de amarração, nós fizemos teste de força, além da manutenção periódica, que hoje já é realizado, nós fizemos teste de força nos cabeços para que a gente pudesse, especialmente para a operação ship-to-ship, já que ficariam 2 navios atracados no mesmo berço, uma a bordo, outra contra bordo. Então, nossos cabeços de amarração, 32 cabeços ao longo dos 3 cais, eles passam por manutenção periódica para que não volte mais ao ponto com que nós o encontramos. Um outro investimento importante que foi realizado é a iluminação de todo o cais público, toda a parte dos 602 metros de cais, uma obra do governo do estado da Paraíba, já finalizada, já entregue. Foram instalados 10 postes com luminárias de LED, com uma potência de 2.000 watts. Então, hoje a gente tem iluminação para que essas operações elas possam serem realizadas com tranquilidade no período da noite, e foi uma das exigências com que a gente teve que cumprir também para que tivéssemos a liberação por parte da Marinha para a atracação dos navios no período noturno. Esses últimos 3 meses agora, nós passamos por uma fiscalização da Comportos e da Sesportos também para regularizar a nossa declaração de cumprimento no que diz respeito ao ISPS Code. Algumas não conformidades foram identificadas, de tal modo com que o Porto de Cabedelo fez a substituição de equipamentos importantes para que a gente pudesse, além de atender, ter um melhor controle de segurança, de controle de acesso de pessoal, controle de acesso de veículos. Então, novas catracas foram instaladas, novas cancelas, e eu fiquei muito feliz, porque, apesar de estar aqui hoje, nós recebemos uma nova auditoria da Sesportos hoje, e eu já recebi o e-mail de que as não conformidades foram dado cumprimento na sua integralidade. Então, mais alguns equipamentos que nós fizemos as substituições agora, nesses últimos 3 meses, a gente tem um novo sistema de monitoramento de CFTV, nova infraestrutura na parte de TI, cumprindo todas as exigências da Sesportos e Comportos, com os lacres, com tudo que foi solicitado, além da substituição de todas as câmeras do Porto de Cabedelo. Nós tínhamos 35 câmeras que cobriam o perímetro da nossa área primária, porém, com a identificação das não conformidades, foi identificado que tinham pontos que eles ainda não estavam cobertos. Nós contratamos agora uma nova empresa que fez a instalação de 64 novas câmeras, muito mais modernas, com visibilidade noturna, e fazendo monitoramento de toda a área primária e das suas adjacências. Então, falar de alguns investimentos importantes que estão planejados e alguns em curso para o Porto de Cabedelo. Esses investimentos do primeiro quadro, eles são fruto do leilão das áreas do Porto de Cabedelo, que foi realizado em 2019, uma parceria muito importante com a Secretaria de Portos, e uma modelagem também inédita, não sei se o Disney está aqui, mas o doutor Piloni está aqui, uma modelagem inédita que proporcionou para o Porto de Cabedelo investimentos na nossa parte de infraestrutura na área primária. Então, a gente tem planejado para executar aí, na maior brevidade possível, a pavimentação de toda a área primária, substituição das torres de alimentação, reforma de todos os nossos armazéns. Só esses projetos já estão todos atualizados, a gente deve estar abrindo aí as licitações nas próximas semanas, especialmente no que diz respeito, a gente tem um cronograma, cumprir um planejamento de tal modo que a gente possa cumprir toda essa tabela que está identificada aí para os senhores. E esse investimento, ele totaliza um valor na ordem de mais de 25 milhões. Além disso, nós estamos em curso com uma obra importante no Porto de Cabedelo, que é a nova brigada de incêndio, e o sistema de iluminação e sinalização de saída de emergência. Esse é um investimento do governo do estado da Paraíba, que totaliza mais de 1.900.000. Então, um quadro aí para que a gente possa demonstrar investimentos importantes para o Porto de Cabedelo,
fruto de um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, alguns já em curso, outros para que a gente possa desenvolver como meta para os próximos meses. Então, toda a modernização da zona primária e dragagem do Porto de Cabedelo são investimentos na ordem de mais de 99 milhões. A nossa expansão da estrutura de armazenagem de granéis líquidos, que vão totalizar investimentos de mais de 100 milhões, e a expansão da nossa estrutura de armazenagem de granéis sólidos, que vão impactar num valor de mais de 40 milhões em investimentos. Então, o Porto de Cabedelo tem programado e planejado aí para que a gente possa estar modernizando a nossa infraestrutura, trazendo incremento para as movimentações de cargas nos próximos 3 anos, um valor aproximadamente de mais de 240 milhões para que a gente possa ser executado, tudo isso já sinalizado em contratos e fruto de parcerias e do trabalho aí de muitas mãos que têm percebido o Porto de Cabedelo como uma alternativa importante, viável e nos ajudado nessa missão. A gente trouxe aqui para demonstrar uma outra meta ainda para esse ano, foi aprovado agora recentemente o EVTEA simplificado, né, pelo TCU, de uma área que o contrato está vencido, que opera os nossos blocos de granito, e se tudo der certo, a gente ainda entra para mais uma licitação esse ano, uma parceria incrível com a Secretaria de Portos, com todo o corpo técnico que trabalha lá, e tem nos dado esse apoio. Então, é mais uma meta, um planejamento importante para a gestão. Estamos em curso também, alguns passos já alcançados para que a gente possa, nos próximos meses, lançar uma licitação para a construção de um truck center, um pátio de regulação, né, visando o aumento da movimentação do Porto de Cabedelo. É importante que a gente possa ter uma estrutura adequada para esses caminhões que já circulam dentro do município de Cabedelo de forma desordenada, e o Porto de Cabedelo quer e pretende crescer de forma ordenada e organizada junto com o município. Então, esse estudo de viabilidade ele já foi realizado, já foi aprovado. Nós estamos dialogando com o pessoal da PPI, pedindo alguns apoios para que a gente possa, nos próximos meses, realizar um roadshow para a captação de investidores importantes. Esse é uma meta de gestão aí, mas para que seja realizada também nesse segundo semestre. Uma outra meta que a gente pretende alcançar é a dragagem do Porto de Cabedelo. A gente sabe que a dragagem hoje ela é uma limitação muito grande para as nossas operações. Ao longo dos 5,5 quilômetros do canal de acesso, o Porto de Cabedelo tem uma irregularidade, alguns trechos com 10 metros, outros trechos com 10,5 metros, de tal modo que, à época, a Capitania dos Portos homologou o nosso calado com 9,14 metros. Então, a gente tem uma limitação para receber navios com uma capacidade máxima de 35 mil toneladas, e dragando, o anteprojeto já está realizado, o EVTEA já está realizado, nós já temos licença operacional. Esse será um investimento do governo do estado da Paraíba, na ordem de aproximadamente quase 75 milhões, e o que vai possibilitar com que o Porto de Cabedelo tenha o seu canal de acesso todo equalizado com 11 metros, e aí a gente aumenta a capacidade da movimentação dos navios de 35 mil para 55 mil, podendo diminuir custos para as operações que já são realizadas no Porto, como também atrair novos parceiros, investidores importantes. Eu acho que é isso, senhores. Eu quero agradecer e me colocar à disposição de todos para qualquer dúvida e para que a gente possa também estar recebendo-os no Porto de Cabedelo. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à senhora Gilmara Temóteo, presidente do Porto de Cabedelo. Dentro de 1 minuto, teremos o momento Porto de Suape.
Bem, estamos de volta com o Nordeste Export. Daremos início agora ao momento Porto de Suape. Convido para vir ao palco o diretor de Desenvolvimento de Negócios do Porto de Suape, senhor Luiz Alberto Barros. Boa noite a todos, já é noite, né? 18h05. Cumprimento aos que nos assistem pelas mídias sociais. Cumprimento o nosso anfitrião, o presidente Ted Lago, o presidente do Nordeste Export, nosso amigo Aloysio Sobreira. Cumprimento a presidente Maiara Chaves, cada vez mais mulheres no setor, isso é importante. Em nome dos quais cumprimento a todos. Nós vamos fazer um overview aí sobre Suape, né, sobre os projetos também, sobre a estrutura toda de Suape. É importante a gente contextualizar que Suape não é só um porto. Suape já nasceu sob o conceito também de um complexo industrial. Então, é um complexo industrial portuário que tem o porto, a zona portuária. Evelyn. Passa mais uma, por favor. No seu plano diretor, que foi formulado em 2012, com validade, com projeção até 2030, ele já nasceu com esse conceito, nessa cor azul seria a zona industrial portuária, é a zona industrial portuária. Na cor amarela, a zona industrial, uma zona central de serviços, essa cor laranjada, onde inclusive fica o prédio da administração, embora exista um prédio da autoridade portuária também dentro do porto, onde estão concentrados os órgãos anuentes. Uma zona de preservação cultural, porque tem alguns achados arqueológicos da época dos holandeses, e esse cinturão verde, que é a zona de preservação, que ele isola o porto da cidade e a cidade do porto, preservando o porto sem essa interferência com a cidade e vice-versa. Essa área de zona de preservação ecológica, dos 13.500 hectares, ela representa aproximadamente 8.000 hectares, que é os 59% de zona de preservação. Então, Suape nasceu com esse conceito de um porto-indústria. Pode passar, Evelyn. Isso é uma visão para melhor clareza do que o porto interno, o porto externo. O porto externo operando são pias de granéis líquidos e gases, operando todo tipo de produto, inclusive químico. E o porto interno com os berços de atracação, totalizando 13 atracações, até 13 atracações simultâneas, né? Pode passar, isso. Vamos falar um pouco agora dos negócios, dos projetos. Eu acho que os negócios de Suape começam com esse mapa da Interlândia de Suape, que agrega toda essa possibilidade, todas essas informações de 7 capitais nesse raio de 800 quilômetros, dos aeroportos, dos portos, da população, 57 milhões de habitantes nesse raio de 800 quilômetros, que representa 90% do PIB. Então, a localização de Suape é uma localização estratégica, né, desse ponto de vista de um hub logístico para essa região de 800 quilômetros, para uma região que tem um PIB de mais de 1 trilhão. Né? Ali tem 212 bilhões de dólares, o que dá mais de 1 trilhão. Então, nesse raio de 800 quilômetros, a gente tem toda essa possibilidade. Pode passar, Evelyn. Eu estava falando de um complexo industrial portuário. A gente tem em toda a zona industrial e na zona industrial portuária, a gente tem um total de 150 empresas em operações nesses 11 polos
que estão instalados dentro do complexo SUAP. Então, polo de alimento e bebida, componente eólico, material de construção, todos esses polos. O 11º que a gente está consolidando agora é o farmacêutico. Nós já estamos com a fábrica da Axê, o laboratório Axê, com a primeira fase já operando, a segunda fase vai ficar pronta, e mais na frente, os senhores vão ver que já tem uma segunda farmacêutica, eu vou falar um pouco mais dela lá na frente, uma segunda farmacêutica que vai consolidar esse polo farmacêutico sendo o 11º polo. Isso representa, ao longo do tempo, 74,5 bilhões de investimentos realizados e uma geração de 23 mil empregos diretos e indiretos em toda a zona industrial e no porto. Pode passar, Evelyn. Estamos autorizados a receber navios New Panamax, né, que são esses porta-contêineres de até 14 mil teus, 366 metros de loa, 52 metros de boca. Esse é o maior navio que opera na América Latina. Nós estamos habilitados, já recebemos e estamos em condições de continuar essa operação. SUAP não tem muito problema muita necessidade de dragagem, porque é um braço de mar, não tem muito sedimento. Então, a gente não tem esse problema de estar dragando o tempo todo. Precisamos, às vezes, fazer algumas dragagens de regularização de sedimentos que se acumulam perto dos cais por conta das manobras dos navios. Pode passar, Evelyn. Recentemente, o terminal de contêiner de SUAP formalizou um acordo bilateral com a Agência de Desenvolvimento da Argentina para trazer direto para o Tecon SUAP as cargas vindas da Argentina, e isso chega por Santos e vem via rodoviária, e a ideia é encurtar essa distância e o custo, e foi feito esse acordo bilateral com tarifas diferenciadas. Pode passar. O parque de tancagem, isso até já foi citado aqui, estamos trabalhando para uma expansão do parque de tancagem de 700 mil metros cúbicos para 1 milhão, com esses projetos da Tecmar e do Temap. O Pandenol já expandiu, já está concluído, representando esse investimento de 540 milhões no total. Pode passar, Evelyn. Estamos trabalhando também nessa questão do regás. A gente no momento, está vendo a melhor fórmula de tratar o berço de atracação, de como é que a gente vai fazer isso. Provavelmente será licitado. Pensou-se num contrato de transição, mas eu acho que não vai, acho que vai ter que ser licitado. Então, a gente precisa disso, muito mais do que para atender uma usina termoelétrica, esse gás natural, para atender uma termoelétrica, muito mais para a demanda, para injetar esse excesso de demanda na rede da Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás, e a gente tem um preço mais competitivo para esse mercado excedente. Já temos duas usinas em SUAP, a Termo Pernambuco, que é do Grupo Neoenergia Iberdrola, e temos uma usina a óleo que vai ter que ser convertida com o passar do tempo, né? Tem prazo para isso. O terminal de granéis sólidos, que é o famoso SUA 07, vai ser licitado. No momento está sendo operado com um contrato de transição. Isso era um terminal que era da Agrovia, do Grupo Odebrecht Transport, e eles devolveram. E nós estamos operando, como eu disse, com um contrato temporário, mas será licitado em breve, o SUA 07. Pode passar, Evelyn. Essa é a área que eu falei que será a segunda farmacêutica. A gente tem um NDA com eles, mas algumas informações já foram divulgadas na mídia. Essas informações a gente pode divulgar. É a Blau Farmacêutica, é uma empresa brasileira de somente produtos injetáveis.
um investimento previsto de 1 bilhão e 200. Eles pretendem, ao longo do tempo, trazer toda a operação deles para cá, para concentrar aqui. Isso será faseado. Já querem começar, até o final desse ano, uma operação de distribuição nos diversos CDs, nos diversos centros logísticos que a gente tem em Suape e nos arredores. E, em 2022, iniciar a construção da planta. Ela fica ao lado da Axê, então consolida esse, como eu falei, esse polo, esse 11º polo, que é o polo farmacêutico de Suape. Pode passar, Evelyn. Falar um pouco de sustentabilidade agora. Depois eu volto a alguns projetos que não estão aí listados, mas para falar um pouco deles. Estamos trabalhando no GRI, que é esse relatório, principalmente dá às empresas transparência, credibilidade e compromisso. Então, a gente está, pela primeira vez, a gente vai publicar o GRI de Suape, e, junto com isso, a gente está também correndo atrás de certificações ISO. Tá? A gente está se habilitando para ser certificado ISO também. Pode passar. Essa lâmina sobre o PCS, o Port Community System, que ela ainda fala aí do Prosperity Fund, do fundo britânico. Isso não vai mais ocorrer dessa forma. Eram 4 portos no Brasil que estavam se habilitando através do investimento desse fundo, eram valores a fundo perdido. Isso não vai mais ocorrer, o fundo se retirou, mas a gente está viabilizando isso através do Sistema de Inovação de Pernambuco. A gente tem um sistema de inovação muito forte, um polo, o polo do centro lá do Recife Antigo, que é muito forte, é um polo de inovação muito atuante. A gente está, através de uma empresa desse polo, a CESA, a gente vai seguir com o projeto do Port Community System. Pode passar, Evelyn. Eu vou falar aqui um pouco antes de exibir um vídeo que a gente vai ter, eu vou falar aqui um pouco de alguns projetos que não estão aí na apresentação, que é a tancagem de GLP. A gente foi anunciado recentemente um investimento da Nacional Gás, junto com a Liquigás e a Copergás, numa área própria. Por incrível que pareça, antes das leis, em Suape tem algumas áreas próprias, e algumas poucas, e uma dessas é a da Nacional Gás, o que, de certa forma, simplifica o processo. Não é área federal, é área própria. Um investimento de 1 bilhão e 200 para a gente aumentar a tancagem de GLP, o famoso gás de cozinha, né? Lá em Suape. Um outro projeto importante que já se falou aqui também é o do bunker. A gente quer seguir adiante com essa questão do bunker, é fundamental. Precisa só trabalhar essas questões que já se falou tanto aqui, essa questão de ICMS. Outro projeto que nós assinamos um NDA recentemente, é o de hidrogênio verde, com a empresa Quer Brasil, que é uma empresa francesa, mas tem o braço aqui no Brasil. Eles anunciaram também um projeto no Porto de Pecém, mas eles não são excludentes. Há uma necessidade muito grande de hidrogênio na Europa, isso vai ser demandado muito fortemente. É um investimento bem robusto. Estamos evoluindo com as tratativas, mas o interesse é mútuo, é necessário, e acreditamos que isso vai evoluir. E, por fim, o último projeto que a gente continua acreditando e trabalhando por ele é o da Transnordestina. A gente acredita que ainda tem possibilidade de conversa, de tratativas para isso. Existe a possibilidade ainda, a gente entende, de fazer os 2 ramais, o ramal para Pecém e o ramal para Suape.
sem entrar em qualquer tipo de mérito, a gente acha que essa conversa ainda pode evoluir, estamos trabalhando para isso. Ela é fundamental para o Nordeste, é fundamental para Pernambuco, é fundamental para o Ceará e para os demais estados. Então, vamos perseverar nessa trama nordestina, não é isso, Manuel? É isso aí, pessoal. Tem um vídeo sobre Pernambuco e sobre Suape que queria que vocês assistissem, tá? Obrigado. O Nordeste do Brasil é praticamente um país dentro do país. São 9 estados que somam 57 milhões de habitantes. 1/4 da população nacional vive aqui, nesta região com PIB superior a R$1 trilhão. O Nordeste tem um patrimônio natural privilegiado, uma localização estratégica e um forte mercado em crescimento. O potencial nordestino, uma realidade cada vez mais consolidada, faz da região uma oportunidade especial no Brasil para se fazer negócio, viver e prosperar. E se o Nordeste brasileiro é o melhor destino para investir no Brasil, ele tem a sua porta de entrada para o mundo, que fica bem no seu coração: o estado de Pernambuco. Logo no cartão de visitas, Pernambuco impressiona pelas belezas naturais, pela história, pela cultura. Um lugar único que cada vez mais pessoas querem conhecer. Aqui pulsa o coração do Nordeste brasileiro. Mas os diferenciais de Pernambuco não atraem apenas visitantes. O estado soube se preparar para crescer, abriu as portas para o futuro e se tornou o melhor lugar para se empreender na região. As bases estão prontas, as portas estão abertas, pode chegar. Aqui se encontram muitos motivos para querer ficar. O PIB anual de Pernambuco cresce acima da média brasileira. Com uma população superior a 9,5 milhões de habitantes, o estado possui um mercado consistente, em ampliação, totalmente ligado ao desenvolvimento. Pernambuco tem conexões marítimas com os principais portos do mundo e hoje é hub aéreo de referência no país. O Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, no Recife, o maior do Norte-Nordeste, é considerado um dos melhores do Brasil e destaque no mundo. O Complexo Industrial Portuário de Suape, que trabalha sob o conceito de Porto-Indústria, tem a maior movimentação de cargas do Norte-Nordeste. Soma investimento de 74,5 bilhões de reais com cerca de 150 empresas implantadas, empregando 23 mil pessoas. Na capital pernambucana, o Porto do Recife possui acessos estratégicos aos principais pontos da região metropolitana e às principais capitais do Nordeste. O terminal marítimo de passageiros, construído no local, recebe os navios de cruzeiro que passam por aqui, fazendo da cidade um polo turístico que se expande para o estado. A economia criativa também está ancorada no Recife. O Porto Digital reúne o maior parque tecnológico da América Latina, com 350 empresas, quase 14 mil postos de trabalho e faturamento de quase 3 bilhões de reais por ano. Vista como a cidade mais inteligente do Nordeste, o Recife é também a melhor para fazer negócios na região. Inclusive, tem acesso a outras 7 capitais e a 90% do PIB nordestino, em um raio de 800 quilômetros. Comprovando a força da capital pernambucana, o corpo consular da região se concentra aqui, reunindo as principais economias globais. No mesmo ambiente de inovação, com a tecnologia que transforma o Porto Digital em case mundial, o polo automotivo foi divisor de águas para a economia pernambucana. Inaugurada em 2015, a Fiat Chrysler, que deu início ao polo com a fábrica da Jeep, já nasceu como indústria 4.0. Junto a ela, se consolidaram um centro de pesquisa e desenvolvimento e um parque de fornecedores com 20 empresas. Até 2023, a Jeep investirá 7,5 bilhões de reais na sua fábrica, gerando 9 mil novos empregos. Para formar e qualificar uma mão de obra que dê conta dos muitos projetos, o governo de Pernambuco investe forte na educação. O estado possui a maior rede de escolas em tempo integral no ensino médio do país, além de uma rede de escolas técnicas que chega a todas as regiões. Em parceria com os municípios, cuida da educação desde a formação básica e quer ampliar os resultados que já o colocam entre os primeiros lugares no ranking nacional.
Pernambuco também se destaca no ensino superior. O estado abriga 12 universidades municipais, estaduais e federais, além dos 18 institutos técnicos federais, e é um importante polo de fomento à expansão das atividades de P&D e inovação. Outro destaque entre as políticas públicas é a saúde. O governo de Pernambuco é o que mais investe neste setor no Nordeste. O estado possui um dos mais importantes polos médicos do Brasil, em quantidade e qualidade, com 2.000 unidades de saúde públicas e privadas instaladas. Com atenção à saúde, para cuidar das pessoas, seu capital humano e social, Pernambuco não esquece de olhar também para o seu patrimônio natural. Não apenas um bem protegido, mas um ativo para o desenvolvimento sustentável. O sol, que atrai turistas para o litoral, é gerador de energia no interior, em parques como o Tacaratu e o de São José de Belmonte. Fábricas de equipamentos eólicos dedicadas aqui integram nosso polo de energias renováveis. O gás natural também está no caminho que nos trouxe ao futuro. A Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás, é a primeira do Nordeste e a quarta do Brasil em distribuição. Além da vocação tecnológica, Pernambuco tem uma grande tradição comercial. O interior do estado concentra um dos maiores polos de confecção do Brasil. Apenas 10 cidades geram oportunidades de emprego para mais de 250.000 pessoas. A força econômica do estado vem de muitas áreas e não está só no grande empreendimento. Pequenos produtores e artesãos têm apoio do governo por meio do fomento à cadeia de arranjos produtivos locais. Uma incrível diversidade que faz girar em todo o estado a roda do desenvolvimento. E um robusto programa de incentivos fiscais garantido por lei que assegura a competitividade para quem chega a Pernambuco ou para quem vai ampliar suas operações. E o Centro de Convenções de Pernambuco reforça toda a vocação pernambucana para o turismo de negócios. O espaço recebe em média 630 eventos por ano, com público total estimado em 1,5 milhão de pessoas. E também se prepara para o futuro, com novos investimentos em requalificação e reestruturação. O governo, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico, a ADEDPER, trabalha com planejamento e visão estratégica para fomentar os principais setores da economia: logística, alimentos, bebidas, indústria automotiva, energias renováveis, indústria farmacoquímica e tecnologia da informação, solidez fiscal, segurança corporativa e um ambiente favorável à realização de negócios. Daí vem a confiança dos investidores, que encontram em Pernambuco um território de oportunidades, repleto de diferenciais competitivos, um lugar único para viver, investir, prosperar. Pernambuco é uma terra que tem as portas sempre abertas, por sua gente hospitaleira, pela sua estrutura que acolhe e incentiva empreendedores. Aqui, beleza e riqueza vão além das paisagens e impressionam por uma cultura inspiradora que envolve música, moda, produção audiovisual, gastronomia, artesanato. Aqui, grandes e pequenos negócios se somam e se espalham por todas as regiões de desenvolvimento, movimentando a economia local em total conexão com o mundo. Pernambuco tem o que você procura. Aceite este convite e venha realizar aqui o seu projeto de futuro. Nossos agradecimentos ao senhor Luiz Alberto Barros, diretor de Desenvolvimento de Negócios do Porto de Suape. Voltamos em 1 minuto com o momento Companhia Docas da Bahia.
Senhoras e senhores, dentro do Nordeste Export, teremos agora o Momento Codeba, Companhia Docas da Bahia. Convido ao palco o presidente da Companhia Docas da Bahia, Almirante Carlos Altran de Oliveira Amaral. Boa noite a todos. É difícil ser o último a falar, mas eu prometo que serei breve para não atrasar a abertura oficial do evento. Então, vamos lá. Pode colocar o primeiro aí. A Codeba, né? Ela, acompanhando a tendência de todo o segmento portuário no ano passado, ela fechou o último trimestre de nós chegarmos aos 35%, 40% de alta em relação a todo o ano de 2020, 2019 e 2020. Esses números são recordes históricos de todo o tempo da companhia, de modo que são números bastante promissores. No final de 2020, ocorreu também um leilão do ato 1218, que eu falarei mais tarde. Esse leilão também traz um incremento promissor nos nossos números. E, acompanhando a movimentação, segue atrelado o recorde de faturamento, também com números bastante expressivos.
Bom, como eu já falei, o Porto de Salvador é um porto bastante fácil, né, de fácil acesso. Hoje, o porto está zoneado, com algumas áreas arrendáveis. Temos o arrendamento hoje do TECOM e temos o arrendamento do terminal de passageiros. Mas temos bastante áreas a serem arrendadas ainda. O próximo leilão de arrendamento, que já é um arrendamento simplificado, ocorrerá agora dia 13 de agosto, o que nos traz mais novas perspectivas para a companhia. E já está em estudo também o arrendamento de novas áreas no Porto de Salvador. Pode passar. Esse aqui é o arrendamento SSD 09, arrendamento simplificado de uma área para armazenamento, né, 16.700 metros quadrados. Isso aqui acho que é o primeiro arrendamento simplificado que nós estamos experimentando. Isso deu celeridade e muita rapidez aí para o arrendamento. Isso aí foi muito bom para nós. Pode passar, Eva. Como eu disse, já estão em estudos, né, para a área SSD 04, com 35 mil metros. Isso aí é a junção de duas áreas, também áreas para armazenagem, o que deixa o Porto de Salvador praticamente todo arrendado, né? Após esse leilão, restando, entretanto, ainda os armazéns que, de acordo com o nosso zoneamento, estão destinados também a arrendamento. Pode passar. Então, a situação quanto a arrendamento hoje, né, novas possibilidades de arrendamento são os armazéns que estão agrupados ali, armazém 3 e 4, armazém 5, 6 e 7 e 8. Então, essas seriam as próximas áreas disponíveis para armazenamento ou para arrendamento e que seriam da modalidade arrendamento simplificado, o que acelera bastante o processo. As áreas que estão em azul já são áreas, considerando o arrendamento SSD 04, que já estariam todas arrendadas. Pode passar. O Porto de Aratu ocorreu no final do ano passado, como todos sabem, o leilão do ato 12 e ato 18. Aqui tem uma vista geral do Porto de Aratu, é uma área bastante grande, são 4 milhões de metros quadrados, praticamente tudo greenfield, porque só 464 metros quadrados estão hoje ocupadas. No Porto, hoje, nós temos um terminal de produtos gasosos, um terminal de produtos de granéis líquidos, né, com 2 berços, um terminal de granel sólido também com 2 berços e mais um terminal de granel sólido com 1 berço. Essa é a configuração atual, né, do Porto de Aratu. Pode passar. Bom, o Porto de Aratu, de acordo com o nosso zoneamento,
ele possui 1.846.000 daqueles 4 milhões de áreas já zoneados, e desse montante aí, dessa área toda, 85% ainda estão disponíveis para serem arrendadas. Em vermelho, vocês observam a área que acabou de sofrer o leilão aí, né, que foi arrematada pela CS Brasil, área vermelha, com ato 12 para granéis sólidos e ato 18 para agronegócio, para grãos vegetais. Então, tirando essa parte vermelha, toda a parte em amarelo estará disponível para também arrendamento. O que nós estamos fazendo hoje, estamos fazendo uma revisão no PDZ, algumas áreas que eram destinadas a longo prazo, nós estamos trazendo ela para médio prazo, e algumas de médio prazo nós estamos sugerindo trazer para curto prazo para acelerar o arrendamento para aqueles que desejarem apresentar seus EVTs. Então, essa situação do Porto de Aratu hoje, a arrendatária do ato 12 e 18 ainda não assumiu definitivamente, apesar de já ter assinado o contrato, mas ainda está no processo de apresentação do PBI e aprovação do seu PBI para que assuma definitivamente a operação dessa área. O porto também é servido por uma dutovia, né, que leva os produtos químicos e combustíveis, alimentando o polo de Camaçari, que dista cerca de 30 quilômetros daí do porto. Então, nós temos... o porto é servido, além da dutovia, por rodovia e um ramal da FCA, que ainda chega lá no porto, com o qual nós estamos contando que a FCA melhore suas condições para incrementar mais ainda. A expectativa com esse arrendamento do ato 12 e 18 é de que o porto realmente ganhe um impulso muito grande, dê uma alavancada com a injeção do capital privado para melhorar as condições daquele equipamento. Pode passar. Então, aqui está um retrato, uma breve uma tabelinha apresentando aí comparativamente o que foi o ato 12 e ato 18, os arrendamentos, né, de 25 anos, o ato 18 de 15 anos. Só para terem uma ideia, a área total entre o ato 12 e 18 foram cerca de 200 a 205 mil metros quadrados, porque o ato 18 era um pouco menor, 54 mil metros quadrados, e o ato 12 na faixa de 150 mil metros quadrados. Então, é previsto o valor global estimativo de cerca de 4 milhões, né, bilhões para os dois, e movimentação por ano, começando na faixa de 1,6 para o ato 18 e 375 para o ato 18 e 1,6 para o ato 12, chegando até 3 milhões de toneladas ao final do período do ato 12 e 1,9 milhões, cerca de 2 milhões no ato 18. Pode passar.
Bom, estamos também agora acompanhando o investimento da Tecmar, Ultracargo Tecmar, que irá, né, em breve, finalmente vai sair o terceiro berço, né, do TGL, de granéis líquidos, e isso aí será um investimento feito pelo arrendatário, e a posição, então, isso vai incrementar ainda mais a movimentação de combustíveis ali no Porto de Aratu e naquela região da Bahia. Bom, finalmente, então, chegamos ao Porto de Ilhéus. Como eu falei, o Porto de Ilhéus, ele dista cerca de 120 milhas náuticas do Porto de Salvador. É um porto que hoje não tem arrendamento nenhum, é um porto totalmente público, né? Administrado pela Codeba. O Porto de Ilhéus ele está próximo do futuro Porto Sul, mas o que nós acreditamos que com a FIOL chegando aí vai ser um grande indutor do desenvolvimento na região, o que vai trazer para o Porto um grande benefício também e uma grande demanda. Hoje o mercado já está nos procurando bastante, tentando movimentar o Porto, e movimentando, houve um crescimento nas movimentações em Ilhéus, toda aquela região ali, e nós estimamos que no futuro esse desenvolvimento vai alavancar bastante aquele ativo que é o Porto do Malhado, a gente chama Porto de Ilhéus. Pode passar, Evelyn. Recentemente, nós já assinamos um contrato, né, de dragagem, restabelecendo a profundidade de projeto do porto, o que realmente o mercado reclamava muito, e com razão. A última dragagem feita em Ilhéus foi em 2014, ou seja, 6 para 7 anos atrás, o que sofreu um assoreamento e começava a restringir, inclusive, navios de passageiros. Com essa dragagem de manutenção que acabamos de assinar e já está em fase de mobilização da empresa, esperamos que final deste mês, de agosto, mais tardar início de setembro, já as obras já estejam em andamento. E era um porto que, pela profundidade assoreada, estava limitando a carga a cerca de 30 mil toneladas, 32 mil toneladas, o que restringe para navios com destino muito específico, né? Então, no momento, com essa dragagem de manutenção, terminando até o fim do ano, esperamos que já esteja homologado essa nova profundidade lá para final do ano, início de 2022, isso vai dar também uma alavancada na movimentação daquela região. Mesmo assim, hoje já estamos movimentando soja, movimentando níquel, movimentando minerais também. Então, já há uma procura, uma retomada pela busca, né, a retomada de cargas por Ilhéus. E a importação de cacau, que já é tradicional. Bom, como eu estava falando, o Porto de Ilhéus ele está totalmente disponível para arrendamento e já se encontram em estudos, os estudos na EPL, né, na Secretaria, pode passar, de uma área denominada ILH01,
Então, essa área em vermelho, essa área toda em rosa, né, salmão, é a área que está em estudo e esperamos aí pelo andar, né, desse processo. Você estava conversando com o Disney hoje que segundo trimestre do ano que vem essa área já esteja indo para arrendamento, para leilão, no arrendamento tradicional. Esse aí não é arrendamento simplificado, de modo que tem um processo um pouco mais demorado. Mas é uma área que está disponível e que os estudos já estão em andamento. Essas áreas amarelas, elas ficarão disponíveis para arrendamento ou para densamento no futuro. Enquanto isso, serão também operadas e administradas pela Codeba após o arrendamento ocorrer. Bom, outra oportunidade que nós estamos trabalhando em Ilhéus, lá existe um moinho que há muito tempo foi desativado, né? Mas a estrutura está presente lá. É a cessão onerosa do moinho. Então, nós temos sido procurados pelo mercado, de modo que é uma intenção, então, trabalhar na cessão onerosa dessa área que não interfere com a área que está em estudo para arrendamento. Pode. Bom, então, assim, muito rapidamente, eu procurei dar uma visão de futuro para a Codeba, para os portos, os 3 portos da Codeba, em função de todos esses movimentos rápidos que estão ocorrendo aí no setor portuário e na nossa economia também, na logística, produção crescente de grãos, de minério e até de produtos acabados, de modo que nos portos da Bahia nós estamos trabalhando nessa visão de futuro para atender essa demanda crescente que está por vir e já está chegando aí. Então, muito obrigado a todos. E não atrasei muito o início da reunião oficial. Né? Nossos agradecimentos ao presidente da Companhia Docas da Bahia, almirante Carlos Altran de Oliveira Amaral. Nós voltaremos em 5 minutos com a solenidade de abertura do Nordeste Export.